É, Tá, esse tá. mesmo. É porque aqui a minha página está 117, né? E vocês colocaram no grupo que é 90 e poucos, né? Se não me engano. A minha aqui tá 125, mas é essa edição aqui. Aham. Pois é, aqui está 117. Mas tudo bem, se é o capítulo 13, tranquilo. É o capítulo 13. No Pode Esse é o chamar. 93. No PDF é página 97, eu acho que é por isso, É, isso. né? Uhum. Então vamos lá. Capítulo 13, A Piolenta do Jiguê. No outro dia, por causa da machucadura, Macunaíma amanheceu com uma grosseira pelo corpo todo. Foram ver e era a erisipa, doença comprida. Os manos trataram dele bem e traziam diariamente para casa todos esses remédios para erisipela, que os vizinhos e conhecidos, todos esses brasileiros, aconselhavam. O herói passou uma semana de cama. De noite sonhava sempre com embarcações e a dona da pensão, quando vinha de manhã, por amor de saber como ia o herói, dizia sempre que embarcação significava, na certa, viagem por mar. Depois saía deixando sobre a cama do enfermo o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo era um jornal. Então, Macunaíma gastava o dia lendo todos esses anúncios de remédios para a erisipa. E eram muitos anúncios. No fim da semana, o herói estava descascando bem e foi na cidade buscar sarna para se coçar. Andou banzando e muito fatigado por causa da fraqueza, parou no Parque do Anhangabaú. Chegara bem debaixo do monumento Carlos Gomes, que fora um músico muito célebre e agora era uma estrelinha do céu. O ruído da fonte murmurejando na tardinha dava para o herói a visagem das águas do mar. Macunaíma sentou no parapeito da fonte e assuntou os baguais marinhos de bronze, chorando água. E lá na escureza da gruta, por detrás da tropilha, presenciou uma luz. Fixou mais e distinguiu uma embarcação muito linda que vinha boiando sobre as águas. É uma vigilenga, murmurou. Porém, a nau vinha chegando cada vez maior. É um gaiola, murmurou. Mas o gaiola vinha chegando tão grande, que o herói deu um salto sarapantado e gritou na boca da noite, ecoada: é um Vaticano! O navio já vinha bem visível por detrás dos bangais de bronze. Tinha o corte da velocidade no casco de prata e os mastros inclinados para trás estavam cheios de bandeiras que o vento da correria imprensava entre as lâminas de ar. O grito chamara os choferes da esplanada e todos curioseavam o gesto parado do herói e seguiam o risco do olhar dele batendo na fonte escura. Que foi, herói? Olha lá, olha o Vaticano Macota que vem vindo sobre as águas imensas do mar. Aonde? Por detrás do cavalo de estibordo. Então todos viram por detrás do cavalo de estibordo o navio chegando. Já estava bem perto e ia passar entre o cavalo e a parede de pedra. Já estava na boca da gruta e era um navio Guaçu. Não é Vaticano, não, é o transatlântico fazendo viagem por mar, gritou um chofer japonês que já fizera muita viagem por mar. E era um transatlântico enorme. Vinha iluminado, relampeava todo de ouro e prata, embandeirado e festeiro. Os óculos das cabinas eram polares no casco e nos 5 decks empoleirados corria música entre a gentama dançando mexida no cururu. A choferada comentava: é do Lloyd, não, é da Hamburgo. Vá saindo, estou percebendo, então, é e o piróscafo Conte Verde em vez.
E era o piróscafo Contiverde, sim, e era a mãe da água que vinha bancando piróscafo para atentar o herói. Gente, adeus, gente. Vou para a Europa, que é melhor. Vou em busca de Venceslau Pietro Petra, que é o gigante Piaimã, comedor de gente, que o herói discursava. E toda a choferada abraçava Macunaíma se despedindo. O vapor estava ali e Macunaíma já pulara no cais da fonte para subir a escadinha do piróscafo, Ponte Verde. Todos os tripulantes na frente da música acenavam chamando Macunaíma, e eram marujos forçudos, eram argentinos finíssimos, e eram tantas donas lindíssimas para a gente brincar até enjoar com os balangos das ondas, com os balangos das ondas. Desce a escadinha, capitão, que o herói exclamou. Então o capitão tirou o cocar e executou uma letra no ar. E todos os marujos, os argentinos finíssimos e as cunhãs lindíssimas para Macunaíma brincar, todos esses tripulantes soltaram vaias macotas caçoando do herói, enquanto o navio, manobrando sem parar, dava a popa para a terra e flechava de novo para o fundo da gruta. E todos aqueles tripulantes viraram doentes com Erisipa, sempre caçoando do herói. E quando o piróscafo atravessou o estreito entre a parede da gruta e o bagual de Bordo, a chaminezona cuspiu uma fumaçada de pernilongos, de borrachudos, mosquitos pólvora, mutucas, marimbondos, cabás, potós, moscas de ura, todos esses mosquitos afugentando os motoristas. O herói sentado no rebordo da fonte penava todo mordido e com mais erisipa, mas todo erisipelado. Sentiu frio e veio a febre. Então espantou com gestos mosquitos e caminhou para a benção. No outro dia, Giguê entrou em casa com uma cunhatã. Fez ela engolir 3 bagos de chumbo para não ter filho, e os 2 dormiram na rede. Giguê tinha se amulherado. Ele era muito valente, passava o dia limpando a espingarda e afiando a lamparina. A companheira de Giguê, todas as manhãs, ia comprar macaxeira para os 4 comerem e se chamava Suzy. Porém, Macunaíma, que era o namorado da companheira de Giguê, todos os dias comprava uma lagosta para ela, punha no fundo do jamaxi e por cima esparramava a macaxeira para ninguém não maliciar. Suzy era bem feiticeira. Quando chegava em casa, deixava a cesta na saleta e ia dormir para sonhar. Sonhando, ela falava para Giguê: Giguê, meu companheiro Giguê, estou sonhando que tem lagosta por debaixo da macaxeira. Giguê ia ver e tinha. Todos os dias eram assim, e Giguê, tendo amanhecido com dor de cotovelo, desconfiou. Macunaíma percebeu a dor do mano e fez uma mandinga para ver se passava. Pegou numa cuia e de noite deixou-a no terraço, rezando manso. Água do céu, vem nesta cuia. Patiquil, vem nessa água. Moposseru, vem nessa água. Sivo ou Imo, vem nessa água. Oma Ispopo, vem nessa água. Os donos da água enxotem a dor de corno. Aracu, Mecumecuri, Pai, que venham nesta água e enxotem a dor de corno, se o doente beber essa água, em que estão encantados os donos da água. Deu para Giguê beber no outro dia, porém não surtiu efeito não, e o mano andava muito desconfiado. Quando Suzy se vestia para ir na feira, assobiava o foxtrot da moda para o namorado ir também. O namorado era Macunaíma, ia. A companheira de Giguê saía e Macunaíma saía atrás. Andavam brincando por aí e quando chegava a hora da volta já não tinha macaxeira mais na feira.
Pois então, Suzy, disfarçando, ia atrás da casa. Sentava no jamaxi e puxava uma porção de macaxeira de dentro do maiçó. Todos comiam muito bem. Só Maranape resmungava. Caboclo de Taubaté, cavalo pangaré, mulher que mija em pé, libera nós dominé, e empurrava a comida. Passo. Manape era feiticeiro. Não queria saber daquela macaxeira, não, e como andava curtindo fome, passava o tempo mastigando ipadu para enganar. De noite, quando Jiguê queria pular na rede, a companheira dele principiava gemendo, falando que estava empanzinada de tanto engolir caroço de pitomba. Era só para Jiguê que não brincar com ela. Jiguê teve raiva. No outro dia, ela foi na feira e assobiou o foxtrot da moda. Macunaíma saiu atrás. Jiguê era muito valente. Pegou numa miraçanga enorme e foi devagarinho atrás deles. Procurou e encontrou Suzy com Macunaíma de mãos dadas no Jardim da Luz. Já estavam se rindo um para o outro. Jiguê desceu a miraçanga nos dois, levou a companheira para a pensão e deixou o mano fatigado na beira da lagoa entre cisnes. Do outro dia em diante, Jiguê é que fazia as compras, deixando a companheira presa no quarto. Suzy, sem que fazer, passava o tempo contrariando a moralidade, mas uma feita, o santo Anchieta, vindo do mundo, passou pela casa dela e, por piedade, ensinou-a a catar piolhos. Suzy possuía os cabelos ruivos à la garçone e sustentava muitos piolhos, muitos. Agora não sonhava mais que tinha lagosta por debaixo da macaxeira, nem não fazia imoralidades. Quando Jiguê partia, ela tirava os cabelos e, espetando-os no porrete do companheiro, catava piolhos. Mas tinha muitos piolhos, muitos. Então, com medo que o companheiro apanhasse ela no trabalho, falou assim: Jiguê, meu companheiro Jiguê, quando você volta do mercado, bate primeiro na porta. Bate todos os dias uma porção de tempo para mim ficar contente e ir cozinhar a macaxeira. Jiguê falou que sim. Todos os dias ia no mercado comprar macaxeira e, quando voltava, batia demorado na porta. Então, a cunhã botava os cabelos na cabeça e ficava esperando Jiguê. Suzy, minha companheira, Suzy, bati uma porção de vezes na porta. Será que você alegrou? Muito, ela fez, e foi cozinhar a macaxeira. E todos os dias era assim, mas tinha muitos piolhos, muitos. É que ela contava os catados um por um e por isso os piolhos aumentavam. Uma feita, Jiguê matutou no que ficava fazendo a companheira, quando ele ia no mercado e teve vontade de assustá-lo. Fez. Virou de pernas para o ar e veio andando nas pontas das mãos. Abriu a porta e assustou Suzy. Isso ela gritou, botando afobada a cabeleira na cabeça. E os cabelos da testa ficaram no cangote, e os cabelos do cangote ficaram na testa, escorrendo. Jiguê xingou Suzy de porca e deu nela até escutar alguém subindo a escada. Era Chico, vindo de baixo. Então Jiguê parou e foi afiar a bicuda. No outro dia, Macunaíma estava outra vez com vontade de brincar com a companheira de Jiguê. Falou para os manos que ia numa caçada longe, porém não foi não. Comprou 2 garrafas de licor de butiá catarinense, 1 dúzia de sanduíches, 2 abacaxis de Pernambuco e se amoitou no quartinho. Passado o tempo, saiu de lá e falou para Jiguê, mostrando o embrulho. Mano Jiguê, no fim de muitas ruas, você indo, tem uma fruteira trilhada. Vi um poder de caça, vá ver. O mano espiou desconfiado para ele, porém Macunaíma disfarçou bem. Olhe, tem paca, tatu, cutia. Minto, cutia não enxerguei nenhuma. Paca, tatu, cutia não. Jiguê emprenhava pelas oiças mesmo. Foi logo pegando a espingarda e falou: então vou porém, mano, jura primeiro que não brinca com minha obrigação. Macunaíma jurou pela memória da mãe que nem olha para Suzy, que nem olhava para Suzy. Então Jiguê tornou a pegar na espingarda pá e na faca de ponta tá e partiu.
Macunaíma, nem bem Jiguê, virou a esquina, ajudou Suzy abrindo os embrulhos e botando uma toalha de renda famosa chamada Ninho de Abelha, cujo papelão fora roubado em Muriú, do Ceará, Mirim, pela danada Geracina da Ponta do Mangue. Quando tudo ficou pronto, os dois pularam na rede e brincaram. Agora estão se rindo um para o outro. Depois de rirem bastante, Macunaíma falou: desarrolhe uma garrafa para a gente beber. Sim, ela fez, e beberam a primeira garrafa de licor de butiá, que era muito gostoso. Os dois estalaram a língua e pularam na rede outra vez. Brincaram quanto quiseram. Agora estão se rindo um para o outro. Jiguê andou légua e meia, foi até no fim das ruas, campeou a fruteira uns pares de vezes, muito tempo. Jacaré achou? Nem ele. Não tinha fruteira nenhuma e Jiguê voltou campeando sempre por todos os fins das ruas. Afinal, chegou, subindo no quarto, e encontrou o mano Macunaíma com a Suzy já rindo. Jiguê teve raiva e deu uma coça na companheira. Agora ela está chorando. Jiguê agarrou o herói, pegou o porrete com vontade nele. Deu que mais? Deu até Manuel chegar. Manuel era o criado da pensão, um ilhéu. Agora o herói estava fatigado. E Jiguê, que vinha padecendo de fome, então comeu os sanduíches, os abacaxis e bebeu o licor de butiá. Os dois sovados passaram a noite se lastimando. No outro dia, Jiguê, enfarado, pegou na sarabatana e saiu para ver se encontrava a tal de fruteira. Jiguê era muito bobo. Suzy viu ele sair, enxugou os olhos e falou para o namorado: choremos não. Então Macunaíma desamarrou a cara e se arranjou para ir falar com o mano Manape. Jiguê, de volta na pensão, perguntou para Suzy: onde anda o herói? Porém, ela estava zangadíssima e principiou assobiando. Então Jiguê agarrou no porrete, se chegou para a companheira e disse muito triste: vai embora, perdição. Daí ela sorriu feliz, catou sem contar todos os piolhos que restavam, e eram muitos piolhos, atrelou-os a uma cadeira de balanço, sentou nela, os piolhos pularam e Suzy foi para o céu, virada na estrela que pula. É uma zelação. O herói nem bem viu Manape de longe, pegou-se lastimando, se atirou nos braços do mano e contou uma história bem triste, provando que Jiguê não tinha razão nenhuma para sová-lo tanto. Manape ficou zangado e foi falar com Jiguê. Mas Jiguê também já vinha para falar com Manape. Se encontraram no corredor. Manape contou para Jiguê e Jiguê contou para Manape. Então eles verificaram que Macunaíma era muito safado e sem caráter. Voltaram para o quarto de Manape e toparam com o herói se lastimando. Para consolar, levaram ele passear na máquina automóvel. Passo. Vai pegar, Silene? O outro dia de manhã, nem bem Macunaíma abriu a janela e enxergou um passarinho verde. O herói ficou satisfeitíssimo e ainda estava ficando satisfeito quando Manape entrou no quarto contando que as máquinas jornais anunciavam a volta de Venceslau Pietra. Então Macunaíma resolveu não ter mais contemplação com o gigante e matá-lo. Saiu da cidade e foi no mato. Fulano experimentar força. Campeou légua e meia e, afinal, topou com uma peroba, com a sapopemba do tamanho de um bonde. Esta serve, ele fez. Enfiou o braço na sapopemba, deu arranco e o pau saiu da terra, não deixando nem sinal. Agora sim que tenho força, Macunaíma exclamou. Tornou a ficar satisfeito e voltou para a cidade. Porém, não podia nem andar, porque estava cheio de carrapatos. Macunaíma, com muita pachorra, falou para eles: ah, carrapatos, vão embora, pessoal. Não devo nada a vocês, não. Então a carrapatada caiu no chão por encanto e foi-se embora. Carrapato já foi gente, que nem nós. Uma feita
botou uma vendinha na beira da estrada e fazia muitos negócios, porque não se incomodava em vender fiado. Tanto fiou, tanto brasileiro não pagou, que afinal o carrapato quebrou e foi posto para fora da vendinha. Ele agarra tanto na gente porque está cobrando as contas. Quando Macunaíma chegou na cidade, já era noite fechada e ele foi logo tocaiar a casa do gigante. Tinha neblina sobre o mundo e a casa estava sem ninguém, de tanta que era a escureza. Macunaíma se lembrou de procurar uma criada para brincar, mas tinha estacionamento das máquinas táxis na esquina e as cunhãs já estavam brincando por aí. Macunaíma se lembrou de armar arapuca para os curiosos, mas faltava isca. Não havia o que fazer e sentiu sono. Porém, dormir não queria, não, porque estava esperando o Venceslau Pietro. Imaginou, agora vou viajar, e quando o sono vier, enforco ele. Não demorou muito, viu um vulto chegando. Era Emoron Podoli, o pai do sono. Macunaíma ficou muito parado entre os ninhos de cupim, para não espantar o pai do sono e poder matá-lo. Emoron Podoli veio vindo, e quando estava pertinho, o herói cochilou. Bateu com o queixo no peito, mordeu a língua e gritou. Que susto! O sono fugiu logo. Macunaíma seguiu andando, muito desapontado. Ora, veja só, não peguei, mas quase. Vou esperar outra vez e macacos me lambam, se agora não pego o pai do sono e enforco ele. Assim que o herói refletiu, tinha um corvo perto, com um pau caído por cima, servindo de pinguela. Mais para longe, uma lagoa branquejava de luar, porque a neblina já tinha ido embora. A vista era quieta e muito suave por causa da aguinha cantando o acalanto dos pobres. O pai do sono devia de estar amoitando por ali. Macunaíma cruzou os braços e, com o olho esquerdo dormindo, ficou imóvel entre os ninhos de cupim. Enxergou Emoron Podoli chegando. O pai do sono veio vindo e de repente parou. Macunaíma ouviu que ele falava. Aquele sujeito não está morto, não. Morto que não arrota onde já se viu. Então o herói arrotou. Juque. Onde se viu morto arrotar, gente? O sono caçoou e fugiu logo. Por isso que o pai do sono ainda existe e os homens, por castigo, não podem dormir em pé. Macunaíma ia ficar desapontado com o sucedido, quando escutou uma bulha e enxergou o outro lado do corvo, um chofer gesticulando, feito chamado. Ficou muito sarapantado e gritou tiririca. Isto é comigo, colega? Sou francesa, não. Sai, azar, o rapaz fez. Então Macunaíma pôs reparo numa criadinha com um vestido de linho amarelo pintado, com extrato de tatajuba. Ela já ia atravessando o corvo pelo pau. Depois dela passar, o herói gritou para Pinguela. Viu alguma coisa, pau? Vi a graça dela. Quá, 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 quá. Macunaíma deu uma grande gargalhada, então seguiu atrás do par. Eles tinham brincado e descansavam na beira da lagoa. A moça estava sentada na borda do igarité, encalhada na praia. Toda nua, indo do banho, comia tambiús vivos e se rindo para o rapaz. Ele deitara os braços na água rente dos pés da moça e tirava
lambarizinhos da lagoa para ela comer. A crilada das ondas amontoava nas costas dele, porém escorregando no corpo nu, molhando caída de novo na lagoa com risadinhas de pingo. A moça batia com os pés na água e era feito um repuxo roubado da luna, espirrando jeitoso, cegando o rapaz. Então ele enfiava a cabeça na lagoa e trazia a boca cheia d'água. A moça apertava com os pés as bochechas dele e recebia o jato em cheio na barriga. Assim, a brisa afiava a cabeleira da moça, esticando de um em um os fios lisos na cara dele. O moço pôs reparo nisso, firmando o queixo no joelho da companheira, ergueu o busto da água, estirou o braço para o alto e principiou, tirando os cabelos da cara da moça, para que ela pudesse comer sossegada os tambios. Então, para agradecer, ela enfiou 3 lambarizinhos na boca dele e, rindo, muito afastou o joelho depressa. O busto do rapaz não teve apoio, mas ele, no sufragante, focinhou na água até o fundo, a moça ainda forçando o pescoço dele com os pés. Ele ia escorregando sem perceber, de tanta graça que achava na vida. Ia escorregando e afinal a canoa virou. Pois deixar ela virar. A moça levou um tombo engraçado por cima do rapaz e ele enrolou-se nela, tal qualmente um apuizeiro carinhoso. Todos os tambios fugiram enquanto os dois brincavam na água outra vez. Macunaíma chegava, sentou no fundo do igarité, virada, esperando. Quando viu que eles tinham acabado de brincar, falou para o chofer: faz 3 dias que não como. Semana que não escarro. Adão foi feito de barro. Sobrinho, me dá um cigarro. O chofer secundou. O parente. De cigarro, a palha, o fósforo e o goiano. Caiu na água, se molhou. Não se incomode, que eu tenho, respondeu Macunaíma. Tirou uma cigarreira de tartaruga feita por Antônio Rosário, no Pará, ofereceu cigarros de palha de tauari para o moço e para a criadinha. Acendeu um fósforo para os dois e outro para ele. Depois afastou os mosquitos e principiou contando um caso. Assim a noite passava depressa e a gente não se enrolava com o canto da sururina, marcando as horas da escuridão. E era assim. No tempo de Dantes, moço, o automóvel não era uma máquina que nem hoje, não. Era a onça parda, que chamava Palauá, e parava no grande mato. Parava no grande mato fulano. Vai, Palauá, falou para os olhos dela. Vão para a praia do mar. Meus verdes olhos, depressa, depressa. Os olhos foram e a onça parda ficou cega. Porém, levantou o focinho, fez ele cheirar o vento e percebeu que Aimalá Podole e o pai da traíra estava nadando lá longe no mar e gritou: venham da praia do mar, meus verdes olhos, depressa, depressa, depressa. Os olhos vieram e Palauá ficou enxergando outra vez. Passava por ali a tigre preta, que era muito feroz, e falou para Palauá: o que você está fazendo, comadre? Estou mandando meus olhos olharem o mar. É bom? Para os cachorros. Então, manda os meus também, comadre. Mando, não, porque a Himalaya Podole está na praia do mar. Manda, que senão te engulo, comadre. Então, Palauá falou assim: vão na praia do mar,
amarelos olhos de minha comadre tigre. Depressa, depressa, depressa. Os olhos foram, e a tigre preta ficou cega. A Emalá Podole estava lá, e Juque engoliu os olhos da tigre. Palauá maliciou tudo porque o pai da traíra estava cheirando muito forte. Foi tratando de se raspar. Porém, a tigre preta, que era muito feroz, presenciou a fugida e falou para a onça parda: espera um pouco, comadre. Não vê que careço de buscar janta para os meus filhos? Comadre. Então, até outro dia. Primeiro manda meus olhos voltarem, comadre, que já tomei um fartão de escureza. Palauá gritou: venham da praia do mar, amarelos olhos de minha comadre tigre. Depressa, depressa, depressa. Porém, os olhos não voltaram. Porém, os olhos não voltaram. Não. E a tigre preta ficou feito fúria. Agora que te engulo, comadre. Agora que te engulo, comadre. E correu atrás da onça parda. Foi uma chispada, mãe. Foi uma chispada, mãe, por esses matos que passarinhos se tomaram pequetitos de medo, e a noite levou um susto, tamanho que ficou paralítica. Por isso, quando faz dia em riba das árvores, dentro do mato é sempre noite. A coitada não pôde mais andar. Quando Palauá correu légua e meia, olhou para trás fatigada. A tigre preta vinha perto. Vai, Palauá chegou num morro chamado Ibiraçoiba. Bem, e topou com uma bigorna gigante. Aquela uma que pertencia à fundição de Afonso Sardinha, no princípio da vida brasileira. Junto da bigorna estavam 4 rodas esquecidas. Então, Palauá amarrou elas nos pés para poder deslizar sem muito esforço. E, como se diz, desatou o punho da rede outra vez. Uma chispada, mãe. A onça engoliu um átimo légua e meia de terreno, porém isso vinha acochada pela tigre. Fazia um barulhão, tamanho que os passarinhos estavam pequetitos de medo. E a noite mais pesada por causa que não podia andar. E a bulha ainda era assombrada pelos gemidos do Noitibó. Noitibó é pai da noite, moços, e chorava a miséria da filha. Passo. Bateu fome em Palauá, a tigre na cola dela. Mas Palauá nem não podia mais correr assim com o estômago nas costas. Vai, em de mais longe, quando passou pela barra do Boipeba, onde o Cuiçaruim morou. Viu o motor perto e engoliu o tal. Nem bem o motor caiu na barriga da onça que a pobre criou força nova e chiscou. Fez légua e meia e olhou para trás. Isso a tigre preta vinha feita para cima dela. Estava uma escureza que só vendo por causa da malinconia da noite. E bem na frente de um feixe, a onça deu uma trombada temível no derrame do morrete, que por um triz era uma vez Palauá. Vai, ela abocanhou 2 vagalumões e seguiu com eles nos dentes para alumiar caminho. Nem bem fez outra légua e meia, olhou para trás, a tigre junto. Era por causa que a onça parda cheirava muito e a peste da cega tinha faro de perdigueiro. Vai, Palauá ingeriu um purgante de óleo de mamona, pegou numa lata da essência chamada gasolina, despejou no X e lá foi, fum, 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 que nem burro peidorreiro por aí. A bulha foi tamanha, que nem se escutou o tinido assombrado dos pratos partidos do morro do assobio ali. A tigre preta ficou toda atrapalhada por causa que era cega
e não cheirava mais a caatinga da comadre. Palauá correu mais muito e olhou para trás. Não enxergou a tigre, também nem não podia mais correr com as fuças fumegando de quentura. Tinha ali perto um bananal macota, com pauê na faixa, porque Palauá já tinha chegado no Porto de Santos. Vai! A bicha derramou água cansada no focinho e desesquentou. Depois cortou uma folha azul de banana-figo e se escondeu, botando ela por riba, feito capote. Dormiu assim. A tigre preta, que era muito feroz, até passou por ali. Onça nem piu. E a outra passou não, presenciando a comadre. Então, de medo, a onça nunca mais que largou de tudo o que tinha ajudado ela a fugir. Anda sempre com roda nos pés, motor na barriga, purgante de óleo na garganta, água nas fuças, gasolina no osso de pai João, os 2 vagalumões na boca e o capote de folha de banana-figo cobrindo. Ai, ai, prontinha para chispar. Principalmente se pisa em alguma correição da formiga chamada táxi e alguma trepando no pelame luzido, morde a orelha dela qual? Chispa que nem Deus. E ainda tomou um nome estranho para disfarçar mais. É a máquina automóvel. Mas por causa que bebeu água cansada, Palauá teve estupor. Possuir automóvel de seu é ter estupor em casa, moços. Dizem que mais tarde a onça pariu uma ninhada enorme. Teve filhos e filhas, uns machos, outros fêmeas. Por isso que a gente fala um Ford e fala uma Chevrolet. Tem mais não. Macunaíma parou. Chorava a comoção pela boca dos moços. Sobre as águas, a fresca boiava de barriga para o ar. O rapaz mergulhou a cabeça para disfarçar a lágrima e trouxe um tambiú nos dentes, rabejando danadinho. Repartiu a comida com a moça. Então, lá na porta da casa, uma onça Fiat abriu a goela e ruou para a lua. Bauá! Não, baúa, baúa! Se escutou uma bulha formidável e tomou conta do ar um pitiu sufocando. Era Venceslau Pietro Pietra que chegava. O motorista se ergueu logo e a criada também. Estenderam a mão para Macunaíma, convidando. Seu gigante chegou de viagem, vamos todos saber como está? Fizeram. Encontraram Venceslau Pietro Pietra na porta da rua conversando com o repórter. O gigante riu para os 3 e falou para o motorista. Vamos lá dentro? Pois não. Piaimã possuía orelhas furadas por causa dos brincos. Enfiou uma perna do rapaz na orelha direita, a outra na esquerda, e foi carregando o moço nas costas. Atravessaram o parque e entraram na casa. Bem no meio do hall de acapu mobiliado com sofás de cipó titica, feitos por um judeu alemão de Manaus, se via um buraco enorme, tendo por cima um cipó de japecanga, feito balanço. E a irmã sentou o moço no cipó e perguntou para ele se queria balançar um bocado. O moço fez que sim. E a irmã balançou, de repente deu um arranco. Japecanga tem espinho. Os espinhos entraram na carne do chofer e principiou escorrendo sangue no buraco. Chega, já estou satisfeito, que o chofer gritava. Balança que vos digo, secundava Piaimã. Sangue escorrendo. A caapora companheira do gigante estava lá embaixo do buraco e o sangue pingava numa tachada de macarrão que ela preparava para o companheiro. O rapaz gemia no balanço. Ah, se eu possuísse meu irmão e minha mãe ao meu lado, não estava padecendo nas mãos deste malvado. Então, Piaimã deu um arranco muito forte no cipó e o rapaz caiu no molho da macarronada. Venceslau Pietro Pietra foi buscar Macunaíma. O herói já estava se rindo com a criadinha. O gigante falou para ele, vamos lá dentro? Macunaíma estendeu os braços sussurrando. Ai, que preguiça! Ora, vamos? Pois sim. Então Piaimã fez para ele como fizera para o chofer. Carregou o herói nas costas de cabeça para baixo, prendidos os pés nos buracos das orelhas. Macunaíma aprumou a sarabatana e assim, de cabeça para baixo,
Era ver um atirador malabarista de circo, acertando nos ovinhos do alvo. O gigante ficou muito incomodado, virou e percebeu tudo. Faz isso não, Patrício! Tomou a sarabatana e jogou longe. Macunaíma agarrava quanto ramo caía na mão dele. O que você está fazendo? Perguntou o gigante ressabiado. Não vê que os ramos estão batendo na minha cara? Piaimã virou o herói de cabeça para cima. Então Macunaíma fez cócegas com os ramos nas orelhas do gigante. Piaimã dava grandes gargalhadas e pulava de gozo. Não amola mais, Patrício, ele fez. Chegaram no hall. Por debaixo da escada tinha uma gaiola de ouro com passarinhos cantadores. E os passarinhos do gigante eram cobras e lagartos. Macunaíma pulou na gaiola e principiou muito disfarçado comendo cobra. Piaimã convidava-o para vir no balanço. Porém, Macunaíma engolia cobras contando. Faltam 5. E engolia mais outra bicha. Afinal, as cobras se acabaram e o herói, cheio de raiva, desceu da gaiola com o pé direito. Olhou cheio de raiva para o gatuno da Muiractã e rosnou. Que preguiça! Mas Piaimã insistia para o herói balangar. Eu até que nem não sei balançar. Melhor você, vai primeiro, que Macunaíma rosnou. Que é nada, herói. É fácil que nem beber água. Assuba na japenga, pronto, eu balanço. Então aceito. Porém, você vai primeiro, gigante. Piaimã insistiu, mas ele sempre falando para o gigante balançar primeiro. Então, Venceslau Pietra montou no cipó e Macunaíma foi balançando cada vez mais forte. Cantava. Bão balalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Deu um arranco. Os espinhos ferraram na carne do gigante e o sangue espirrou. A capora lá embaixo não sabia que aquela sangueira era do gigante dela. E aparava a chuva na macarronada, molho engrossando. Para! Piaimã gritava. Balança que vos digo, secundava Macunaíma. Balançou até o gigante ficar bem tonto, e então deu um arranco fortíssimo na japecanga. Era porque tinha comido cobra e estava furibundo. Venceslau Pietra caiu no buraco berrando, cantando. Lém, 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 se desta escapar, nunca mais como ninguém. Enxergava a macarronada fumegando lá embaixo e berrou para ela. Afasta que vos engulo. Porém, Jacaré afastou? Nem tacho. O gigante caiu na macarronada fervendo e subiu no ar um cheiro tão forte de couro cozido que matou todos os tico-ticos da cidade. E o herói teve uma sapituca. Piaimã se debateu muito e já estava morre e não morre. Num esforço gigantesco ainda se ergueu no fundo do tacho. Afastou os macarrões que corriam na cara dele. Revirou os olhos para o alto, lambeu a bigodeira. Falta queijo! Exclamou. E faleceu. Este foi o fim de Venceslau Pietra, que era o gigante Piaimã, comedor de gente. Macunaíma, quando voltou da Sapituca, foi buscar a Muiractã e partiu na máquina bonde para a pensão. E chorava gemendo assim. Muiractã de minha bela, vejo você, mas não vejo ela. Opa! Deu para ouvir o final? Onde vocês ouviram? Deu uma parada lá. Parou? Agora voltou. Vejo você, mas não vejo ela. Então é acabou aqui o mesmo. capítulo. A gente fecha. Ai, Gente, que demais. Muito bom, né? É muita criatividade. Muita criatividade. Nossa, tem uma hora lá que ele fecha uma frase, a canoa virou, né? Da música mesmo, a canoa virou. Sim. Gente, são umas sacadas que... É muita criatividade. Sim. É muita...
é muito folclore, né? Muita pesquisa, né, da fala das pessoas, é muita invenção de palavras novas, né? E uma coisa que chama atenção aqui é como a questão da civilização, né? Então, ele está nesse mundo fantástico, imaginário, mas, né, lá na página 124, aqui no meu livro, diz, né, para consolar, levaram ele passear na máquina automóvel. Ele volta, né, para a civilização. Então, o mundo imaginário, o mundo fantasioso, o tempo todo, né, mas de volta para a civilização, de volta para a realidade, né? É fantástico, né? É muito legal. Urbano, né? O urbano, ele mistura o urbano com o indígena, assim, né? Total, esse mundo, imaginar, com certeza, né? O mundo indígena, né? Eu não sei se foi você, Mara, que compartilhou um vídeo de uma comentarista, né, falando sobre a obra. Acho que foi você. Não fui eu, Foi a não. Isilda. Foi a Zilda. Eu achei muito bacana. E aí que eu entendi, né, que ele fala que um alemão que estudou muito as lendas indígenas. Sim. E aí ele ficou, assim, envolvido com as lendas. Então, eu acho que todas essas histórias, essas fantasias, são lendas dos grupos indígenas, né, do Brasil. Uhum. E aí ele transformou isso no livro, né? Porque, assim, é muita coisa fora, né? Então, eu penso assim, que são as lendas que ele transferiu nessas histórias, que para a gente é tudo fantasioso, né? Sim, Mas sim. deve ser lendas mesmo de vários povos indígenas, que são desses estudos aprofundados, né? Sim, tem muitos estudiosos do Mário de Andrade que contam que ele viajou muito tempo pelo Brasil, né, pesquisando, e ele gostava de ouvir a fala das pessoas, ele gostava de ouvir as lendas, né? Então o livro, o Macunaíma, não é uma criação, né, de sentou na mesa e escreveu, é uma criação que é histórica, né? E que é baseado em lendas e como tu disse aí a questão indígena, né? Esse mundo fantasioso, né? Do brasileiro e essa mistura, né? Muitas palavras aqui, por exemplo, o banzo que ele cita ali é uma palavra afro, né? Que vem né? Da linguagem africana, né? Então muita coisa, né? Que ele vai buscar na raiz, vamos dizer assim, da colonização brasileira, né, para fazer o livro, né? Eles ali, o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, eles eram grandes pesquisadores do Brasil, né, do Brasil verdadeiro, o Brasil mais profundo, né, como se diz, né? Eles justamente, né, pelo que eu já li, já vi, justamente porque 1922 era um tempo de que o Brasil tinha que sair dessa ideia eurocêntrica, né, e vir para um Brasil verdadeiro, né, nas artes, na literatura, em tudo, né? Foi a Semana da Arte Moderna, né? Isso, Eu sinto nesse livro um convite para a gente se apropriar do nosso próprio lugar, né, de origem. Sim, sim. Um convite mesmo. Porque se eu for pensar, né, na Semana da Arte Moderna estava todo esse convite antropofágico aí para a gente ressignificar o que trouxemos de fora, e até hoje estamos nessas discussões do pensamento decolonial, né? De como que a gente de que lugar de fala a gente vai escutar as verdades, né? Sobre a nossa história, sobre a nossa origem. Sem dúvida. Então, com certeza tem bastante o que beber nesse período do modernismo, né? De ver mesmo como que o pensamento decolonial já está aí centenário no Brasil, né? Para a gente repensar. Desde sempre.
Desde sempre. Desde sempre, desde uma vez que Portugal, né, e depois a Espanha colonizaram o Brasil, desde sempre, né? Os negros que vieram para cá, eles nem tinham fala, né? Vieram ter fala muitos anos depois, né? Os índios mesmo tiveram que fazer acomodações, né, vamos dizer assim, né, para que pudessem sobreviver, né, a um mundo estritamente violento, né, de todas as formas, né, psicológica, física, todas as formas, né, cultural. Desde sempre o Brasil está nessa discussão, né? Desde sempre. E o marco dessa discussão é esses anos aí, 1922 até, eu acho que 1930, que deu uma né? Vamos dizer assim, deu uma levantada, né? E a gente continua nas universidades, nas escolas, discutindo, né? Claro que já avançou, a gente não pode dizer que nós estamos no mesmo, até porque a gente está conversando sobre isso, né? Nós estamos falando sobre isso, então ela já avançou, mas ainda precisa muito, nossa, muito. Eu sou capoeirista, né? E aí tem um corrido da capoeira que traz muito isso, assim, de como, através da arte, conseguiu se manter parte, né, da arte afro que veio. E aí o corrido fala assim, que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola, acorrentados, não perderam a sua fé, criaram o samba, a capoeira e o candomblé. E a partir da arte conseguir Sim. manter o que trouxeram nesses navios negreiros, né? Sim. Lógico, com todas as suas misturas e, enfim. Uhum. Sim, sim. É isso aí. Muito bom, gente. Estamos caminhando para o fim. Jane? Não, o bom é que eu vejo que esse livro é um caldeirão, né? É um caldeirão muito gostoso, de muita mistura, de muita coisa para se ver, se vislumbrar, se lembrar. E a genialidade do autor, né? de Mário de Andrade é incrível. Ele realmente ele coloca numa bandeja, né? Coloca numa bandeja e serve a gente, né? O Brasil de ponta a ponta, né? Sim. É muito, muito interessante mesmo. E aí a gente vê essas músicas todas, essa música de capoeira, né? E outras músicas também, musiquinhas que vovó cantava, titia cantava, e a gente ouvia as vizinhas, as pessoas cantarem. Musiquinhas também nossas, porque aqui eu ouvi aqui, num trecho, onde que Macunaíma estava naquele, né, para derrotar, para matar o Pietro, e ele cantarolou aquela música, né? Aqui, ó, bom balalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Gente, essa música foi a primeira música que eu toquei de cor no piano. Que legal! Tinha um livro de músicas, né? E eu lembro de tudo. Dó, 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 sol, dó, 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 ré, sol, só, dó. Nunca saiu da minha cabeça. Que legal! Essa música de do Balalão. Então, é muita coisa bacana que a gente encontra. Ele traz as histórias, né, escabrosas, né, histórias, né, que sem pé nem cabeça, mas que são as lendas, aquelas coisas que faz parte da cultura de várias nações, né? Que o Brasil é essa mistura gostosa. O Brasil é um país único. Rico, é um país né? único. Único, rico. É único porque
aqui, né, veio tudo e todos, né? Uhum. Sim. E tudo e todos foram abraçados, né? E aí gerou, fez com que nascesse e existisse esse país, que é essa mistura incrível, incrível. Tudo você acha, tudo tem, de qualquer lugar do mundo. Não existe, não. Não existe, é único, é único, É isso mesmo. não é? É isso aí. Muito bom. Eu vou dormir hoje com bom balalão, com bom balalão. Ai, muito bom. Semana Muito bom, muito bom. provavelmente será a penúltima com esse livro. Então, vamos seguir. Bom, Não, Logo tá. muda. Ai, gente, beijo para vocês. Ai, beijo, já saiu, eu ia beijo. falar do calorão lá do Pará. Mas quem está no frio se agasalha, quem está no calor se refresca e até semana que vem. Até semana que vem. Fique com Deus. Boa noite. Saudades de você. Boa noite. Tchau. Boa noite.